Bom dia, matriarcado. Aqui não é astrologia, aqui é tarô, mas estamos aqui para mostrar como o tarô e a astrologia estão dialogando por esses dias. Vou esperar o pessoal chegar. Essa é a primeira live do tarô da semana do ano. É muito especial, passei até perfume para estar aqui. É uma pena que vocês não possam sentir o meu perfume. Vamos lá. Ohara, minha amiga querida. Sei que tô na dívida, tá? Perdoa a doida isolada aqui. Vou me corrigir em breve. Carol, querida, receba meu amor. Vamos lá, meu povo. Tá calor pra caralho, eu fui inventar de botar essa camisa. Que aqui tá mais fresco, mas aí ficou muito quente, só que agora eu não tenho que fazer. Fazer o quê? Fazer a live pelada? Não dá, né? Ohara. Vamos lá, gente. Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho, mas você pode falar com o Orfeu também, porque ele tá no tarô desta semana. Nós temos, por esses dias, 3 tronos no tarô da semana. Esses 3 tronos estão saindo em posições afirmativas. Todos eles estão pedindo, por favor, me exerça. Por favor, assuma o poder que eu represento. Então, a nossa tarefa é exercer bem esses tronos. Eles estão formando uma posição no jogo que é um triângulo. Eles estão conversando entre si. A nossa função aqui é entender que tronos são esses e sobre o que eles estão conversando. Ao mesmo tempo em que a gente tem esses 3 tronos, que são compostos por 2 rainhas e 1 rei, a gente também tem 2 arcanos menores. E esses 2 arcanos menores, eles são os temas a respeito dos quais os tronos conversam com a gente. Então, vamos lá entender esses tronos aqui. No sim do tarô da semana, a gente tem a nossa queridíssima, maravilhosa Rainha de Paus. Deixa eu só pegar a carta dela aqui, porque como sempre, né, algumas coisas não mudam. Maria Gabriela está toda enrolada aqui com 1000 cartas na mesa. São 3 oráculos, um com 52 cartas, um com 36 e o outro com 78. Então aí tu faz as contas de quantas cartas estão na minha mesa por dia. Achei mais uma. Eita porra. Começa a ficar puta. Esse é o ao vivo. O ao vivo ferra a minha cabeça. Se eu tivesse gravado o vídeo, essa perturbação não estava acontecendo. Rainha de Paus. Nossa Rainha de Paus é aqui representada como uma mulher, em cima de um trono. O trono é dourado e aqui, ó, nos braços do trono a gente tem leões e ela tem um leão de estimação. Ela tem um pet. Quase sempre as rainhas de paus ou de ouros podem vir representadas com um felino, tá? É comum também representações da imperatriz com felinos. A rainha de paus dentro do tarô mitológico é Penélope, uma rainha extremamente criativa. Ela não era a primeira opção do trono e ela conseguiu, através da sua criatividade, exercer esse trono durante 20 anos na ausência do seu marido, que foi para a guerra. Esse marido foi para a guerra
quando eles haviam acabado de se casar, estavam em lua de mel ainda, ela mal tinha engravidado. E esse marido... Por que eu botei isso aqui? Quero tirar essa porra daqui agora, pronto. E esse marido, sendo um gênio das armas, né? Um grande estrategista de guerra da Grécia Antiga, ele não poderia ficar de fora de uma guerra que foi puxada pelo seu próprio irmão. Foi quando a Guerra de Troia estourou. Quem puxou a Guerra de Troia foi o irmão do Ulisses, Menelau, se não me engano. Menelau, se não me engano, sobrenome do Menelau, se não me engano, era casado com Helena. E Helena a gente já sabe que é a rainha piranha. Ela é a rainha piranha. Então ela ficou com outro cara, ela saiu de casa para viver com outro cara que era um príncipe de Troia. Então o seu marido, sentindo, né, o peso da galha na cabeça, chamou o seu irmão, vamos lá, vamos entrar em guerra com esse maluco, porque eu não vou perder minha mulher para ele, não. Só que o Ulisses estava feliz no amor. O Ulisses, esse general genial, né, e também um grande navegador, ele estava casado com Penélope. Penélope tinha acabado de engravidar, ele queria ser feliz. Então, para ele não ir à Guerra de Troia, ele tentou dar uma de maluco e fingiu que ele não tinha condições de saúde mental de ir para essa guerra. Só que isso não colou para os seus companheiros. Todo mundo já sabia que Ulisses era um gênio. Então ele teve que ir para a guerra. A rainha Penélope, então, nossa rainha de paus, assume o trono e ela precisa enfrentar a solidão, o tempo, a educação do seu filho, o governo, a oposição e príncipes que começam a assediá-la para que ela declare o marido como morto. Ela segura o rojão durante 20 anos. Como é que essa mulher não enlouquece? Como é que essa mulher consegue dar conta de tudo isso por 20 anos sem pirar? Em primeiro lugar, ela não tem problemas em ficar sozinha. Esse general genial que é Ulisses se casou com uma mulher também genial que é Penélope. Penélope pode passar horas, dias, meses, e agora a gente já sabe que décadas, no centro de si mesma, focada, produzindo na sua inteira companhia, educando seu filho, criando o seu reino. Ela é a rainha criativa, é a rainha que cria o seu mundo, que cuida da sua casa. A sua casa é uma extensão dela, é o ateliê dela também. Então a gente está diante de uma mulher intelectual, uma mente super criativa, uma grande artista, uma super educadora, a mulher que é a dona do fogo da casa, aquela que não deixa a peteca cair, que cuida do seu lar como uma extensão dela, do seu coração, do seu espírito. E ela também é uma rainha que consegue ter impacto sobre a multidão. Ela é muito carismática, é uma influenciadora, e ela consegue enganar os príncipes para que eles não invadam seu reino. Eu estou aqui nesse momento falando com vocês com uma gata rasgando toda a minha saia. Um gato, né? Porque agora é gato. É gatinha. Rasgando aqui a minha saia com a maior paciência do mundo. É isso aí. Essa é a minha vida. Meu filho é o Netuno. Meu filho solta. Então, essa rainha, ela segura a peteca até o final, porque ela tem um poder imenso de criação da sua própria vida. Ela confecciona a sua vida. Inclusive, os 2 episódios onde ela enrola esses príncipes que tentam, ficam forçando ela para que ela declare o marido como morto,
Esses dois episódios mais conhecidos por nós são, em primeiro lugar, quando ela diz, olha, tudo bem, vou declarar meu marido como morto em algum momento, mas no momento eu estou costurando aqui uma mortalha para o meu sogro. De dia ela costurava, à noite ela descosturava, prometendo para eles que quando ela acabasse, ela faria esse ato político, né? Esse ato de gestão. Não vou mais me colocar aqui como uma pessoa que está à espera do meu marido. Vou declarar então que eu estou viúva e vou assumir um novo pretendente. Só que, como ela descosturava à noite, o tempo ia passando e aquela costura nunca acabava. Até que descobriram que ela estava enrolando os príncipes. Ela nunca quis declarar esse marido como morto. Ela tinha plena confiança de que ele voltaria da guerra, ele voltaria do mar e ficaria com ela. E isso nos apresenta uma outra face dessa rainha. Ela representa a eterna espera afetiva. Isso é muito perigoso, porque nem todo mundo é Penélope, nem todo mundo banca. Mas ela tem uma mente tão criativa que ela se diverte com a sua própria mente, que ela consegue passar temporadas na sua solitude sem essa perturbação de cadê meu macho, né? Então vamos lá. A rainha criativa que sustenta o fogo das ideias. Por isso é uma rainha do naipe do fogo, que é o naipe de paus, onde nós temos bastões ou tochas representadas, ou seja, essa madeira do naipe de paus pode ser arma e pode ser também ferramenta, aquilo que ilumina, que nos permite manusear o fogo. Esse fogo que a gente manuseia é o fogo das grandes ideias. Ao longo de todo o naipe de paus, a gente vai aprendendo a trabalhar a nossa criatividade. A gente vai aprendendo a acreditar nas grandes ideias, a se encher do fogo da vida e confeccionar a nossa vida do nosso jeito. Você não está manuseando o fogo das grandes ideias apenas quando você está fazendo, sei lá, uma pesquisa, quando você está focada numa criação artística, não. Todos nós, todos os dias, estamos trabalhando no fogo das grandes ideias. Nós estamos acreditando que é preciso chegar em frente, seguir em frente. Nós estamos acreditando que a imagem que a gente está tecendo sobre a nossa vida, a leitura que a gente está fazendo da nossa vida, é essa aí. A gente tem o nosso projeto de vida. Então a gente quer levar um conjunto de ideias adiante. Movimentar a força criativa não é só a criação em si de alguma coisa, tipo eu escrever um livro. Eu movimento a minha força criativa também no meu cotidiano quando eu mudo a decoração da minha casa. Quando eu decido que no horário de hoje eu não vou atender, eu preciso ir para a rua resolver coisas, eu preciso realizar uma reunião importante, eu confecciono a minha vida do meu jeito. Você exerce o fogo das grandes ideias, por exemplo, quando você quebra padrões, quando você para de repetir certos comportamentos e cria novas saídas. Quando você percebe que você não precisa ficar repetindo o passado. Quando você escolhe coisas novas para a sua vida. Então, o fogo do naipe de paus é o fogo da criação, é o fogo da vida. É aquilo que nos move, são as nossas paixões, os nossos ideais, a nossa força criativa no sentido estético mesmo da coisa, mas também a nossa força criativa no sentido do livre-arbítrio. Exercer o trono de paus é muito poderoso na nossa vida. É o momento em que você vai olhar para a sua criação, para as ideias que você está movimentando na sua existência. Você vai olhar para os ideais, os temas, os assuntos que te movem e você vai exercer sobre eles uma autoridade, um olhar de trono.
não é qualquer etapa do naipe de paus, é a rainha. É todo mundo ser a grande estrela do próprio palco. É todo mundo ser a grande estrela da sua própria inventividade. É a sua autoralidade na vida. Eu vou pedir pra gente, nesta semana, não olhar só para esses aspectos da rainha. Mas sim, esses aspectos estão aí. Você vai ter que olhar para os seus estudos, você vai ter que olhar para as suas pesquisas, seus temas, seus assuntos, suas criações. Você vai ter que pensar na sua casa, no fogo da casa, ou seja, na sua casa como um lugar acolhedor para você, onde é que você está bem assentada, bem assentado. Você vai olhar para a gestão dessa casa, você vai olhar para os seus pets, você vai olhar para a sua alimentação, porque isso também é o fogo da casa. A eletricidade, às vezes, é o fogo da casa. A capacidade de receber pessoas, acolher pessoas. Você vai olhar para a sua liderança, que é o momento em que você faz com que as pessoas acreditem nas suas ideias e acreditem nelas mesmas. Tudo isso é exercer trono de paus, tá? Seus títulos, tudo isso é trono de paus. Mas eu não quero que a gente olhe só para isso, não. Porque essa rainha tem um jeito muito peculiar de funcionar afetivamente. Imagina a fortaleza que é uma mulher passar 20 anos sem o seu companheiro, acreditando que ele não morreu, que ele vai voltar e ele realmente volta, porque ela sabe quem é o homem dela. Imagina você passar esse tempo todo. O que é que faz essa mulher ter uma outra relação com o tempo? Em primeiro lugar, a sua própria criatividade, né? Ela é aquela que pode passar horas ali no seu hiperfoco. Ela pode passar muito tempo, no caso ela passa 2 décadas no seu hiperfoco. Eu comentei que um dos episódios onde ela dá um chega pra lá nesses príncipes é quando ela costura a mortalha e descostura. Mas tem um outro episódio também. Esses príncipes começam a montar acampamento ao redor do reino dela. E aí ela precisa ter uma saída genial para afugentá-los. Como é que ela vai lidar com esse monte de macho, com essa quantidade de testosterona e todos eles dispostos a desrespeitar as regras do reino dela para que sejam, né, o escolhido? Como é que ela vai lidar com tudo isso? A gente está falando de Grécia Antiga, a gente está falando de um território onde mulheres não tinham nem cidadania e de repente essa rainha. Ela cria um mega evento. Um evento onde ela diz para os príncipes o seguinte: essa aqui é a arma do meu marido, é o arco e flecha dele. Eu quero saber quem vai conseguir usar, quem vai conseguir encordoar o arco. Quem conseguir vai ser o meu escolhido. Mas ela está casada com um general que é muito esperto. Ela sabe que ninguém consegue usar nenhuma arma de Ulisses. Não consegue usar espada, não consegue usar nada. Então ela fica lá, quietinha, no camarote dela, deixando os príncipes se matarem para ver quem é que vai conseguir usar esse arco e flecha. Nenhum deles consegue. Mas de repente aparece um mendigo no meio da multidão que pede para usar o arco e flecha. Os príncipes duvidam dele, né? Então, para debochar, entregam na mão dele o arco e flecha e ele consegue utilizar com muita facilidade. Então todo mundo fica chocado. Fudeu, a rainha vai ter que casar com esse cara. Aí vem um cachorro, cheira ele e faz uma festa, porque é o marido dela, é Ulisses, todo sujo, voltando da guerra. Então essa rainha, ela tem ideias, estratégias, saídas. A mente dela não para de parir ideias para que ela consiga seguir em frente, dar conta das responsabilidades dela, jogar com as pessoas, administrar esse reino.
Então, esses episódios onde ela conseguiu conter o assédio dos príncipes mostram pra gente, além desses 20 anos em que essa mulher preenche essa solidão com a sua própria criatividade, com seus interesses artísticos, com a capacidade de gerir essa casa, né, seu hiperfoco, a educação do seu filho, é uma rainha intelectual que preenche todo esse vazio com a sua intelectualidade. Eu quero que você traga essa rainha essa semana. E você vai ver que vão acontecer episódios, se já não tiverem acontecido, convocando essa rainha em você. Nem que seja uma outra pessoa cruzar o seu caminho e você reconhecer nela essa rainha. Você reconhecer essa mulher intelectual, criativa, que tem muito a dizer, que preenche todos os seus espaços com essa presença luminosa, essa presença de fogo, né? Mas eu não quero que você veja ela só como uma rainha criativa. A gente tem que prestar atenção no modo dela amar. Ela ama de um jeito muito singular. Ela é extremamente leal a Ulisses. Ela rejeita todo esse assédio de todos esses pretendentes. Então ela não tem a piranhagem da rainha de copas. Mas, ao mesmo tempo, ela consegue manter essa chama da paixão por muito tempo. Porque ela é criativa. Porque ela não precisa do Ulisses. Ela quer, ela deseja o marido. É diferente de precisar dele. Porque ela é genial na educação de um menino, inclusive, o seu filho. Então, ela é uma rainha muito segura de si. E ela não tem interesse em ficar dando para todo mundo. Ela lida bem com a esfera afetiva, como eu disse, e isso pode ser um problema. Mulheres que vivenciem a rainha de paus podem lidar com todas essas características maravilhosas dela, reconhecê-las em si. Mas elas têm que tomar cuidado com a esfera afetiva, porque no caso da Penélope vale a pena. Mas e no teu caso? Vale a pena você ficar esperando o Jurandir? É ele que tem que mostrar, né? Não é você. Essa rainha está conversando com a nossa rainha de espadas, Atalanta. Então, a rainha de paus, Penélope, saiu no sim. E no porquê do jogo, ou seja, estou pulando essa carta aqui do meio, que é o não, para depois falar sobre o não. No porquê a gente tem a rainha de espadas, Atalanta, que está portando o símbolo do naipe, que é a espada, o poder de corte, mas também a racionalidade, o elemento ar, o momento em que a gente corta as ideias que não devem seguir em frente. Enquanto o naipe de paus cria, o naipe de espadas seleciona. Ele não deixa ideias antigas, retrógradas, ultrapassadas, decadentes, respeitosas, preconceituosas seguirem em frente. Ele vai cortando da mente aquilo que corrompe essa mente. É uma capacidade analítica, não é uma capacidade criativa. Então, uma outra maneira de lidar com as ideias. Vamos lá entender quem é a Atalanta, por que ela está desperdiçando esse líquido aqui. Porque ela deixa as emoções de lado. Ela é completamente racional. Dentro do tarô mitológico, a rainha de espadas é a Atalanta, que é uma jovem que nasce do mesmo jeito que Penélope. As duas são rejeitadas pelo pai. E isso conta muito para a gente a respeito delas. O masculino as rejeita de início. Tá? Enquanto a Penélope foi rejeitada por nascer menina, mas aí o pai entregou ela num rio, porque os gregos faziam isso. Uma das formas deles de controle de natalidade era abandonar crianças para morrer.
E dentro da mitologia, isso aparece especialmente em casos onde, por exemplo, no caso do Édipo, a família foi consultar o oráculo e descobriu que ele teria um destino terrível. Então, vão pegar essa criança, largar essa criança em qualquer lugar, porque aí se a natureza salvar, se acontecer alguma coisa, a criança for salva, é porque os deuses quiseram que essa criança sobrevivesse. Então, o pai abandona Penélope num rio. E aí, quando ele segue em frente, né? Um arrombado que nem olha para trás. Quando ele olha para o lado, tem vários pássaros vermelhos, porque ela é uma rainha de fogo, que pegaram essa criança e saíram voando e colocando essa criança em um terreno seguro. O pai olha aquilo e fala: eu não estou acreditando nisso. E ele entende que é um sinal divino para não jogar essa criança fora. Ele se corrige. Mas isso não aconteceu com a jovem Atalanta. Atalanta também tem um pai misógino que abandona essa garota logo que ela nasce. Depois esse misógino vai aparecer de novo, tá? Mas aqui a gente tem que registrar isso. Ela foi abandonada onde? No Monte Partênio, que é um morro que pertencia à deusa Ártemis. A deusa Ártemis é uma protetora da mata, dos caçadores. E ela está lá na sua floresta, no Monte Partênio, vendo esse pai abandonar a filha. E pensa: mas que escroto, que canalha. Vou salvar essa criança agora. A primeira coisa que ela faz é o seguinte: essa criança está morrendo de fome. Então, ela coloca uma ursa que estava amamentando no caminho da nossa bebê Atalanta. E a ursa adota a Atalanta e dá de mamar a ela. Depois, passa por ali uma colônia de caçadores. Esses caçadores veem a cena e ficam chocados. Caraca, isso só pode ser um milagre da deusa Ártemis. Tem uma ursa amamentando uma criança. Mas a ursa pode fazer alguma coisa com essa criança, não sabemos. Vamos salvar essa criança. Vamos pegar essa criança e educar. Então ela é adotada por uma colônia de caçadores. E cresce com os meninos. Cresce com os meninos, instruída nas artes da caça. E se destaca. Ela vira uma excelente corredora. Ela é comparada ao deus Hermes, que é o mais rápido de todos os deuses. Ela é considerada a mortal mais rápida do mundo. E ela tem desempenha um papel fundamental num episódio de uma caçada a uma fera, um javali, que a deusa Ártemis mandou não sei para onde para infernizar não sei quem. Então todo mundo querendo caçar o javali, porque o javali chegava e destruía tudo e matava pessoas e não sei o quê. Então um grupo de caçadores dessa colônia, jovenzinhos, se mobilizaram para pegar esse javali. Ela não é aquela que dá o golpe final no javali, mas ela tem uma participação tão importante que a fama dela chega longe, a fama dela se alastra. Todo mundo fica sabendo que tem uma jovenzinha, uma adolescente chegando à idade adulta, que é muito rápida, muito veloz, que é uma caçadora incrível e que deu o passe para que os garotos conseguissem abater esse javali. A fama dela chega até o seu pai, que a abandonou. E aí o pai procura por ela. E aí ela fica mexida. Porque, porra, é muito bom ter pai presente, né? Eu fico vendo assim, meus amigos, meus conhecidos, cara. Porra, um luxo. Pai presente é um luxo, não faço a menor ideia do que seja isso. Tive um avô muito maravilhoso, viveu até os meus 12, 13 anos, mas pai presente é outra coisa, é um luxo. Assim. Na minha terra é coisa que dá e passa. Ela queria esse pai. O pai
Foi lá, né, esse psicopata acolheu essa filha, pediu desculpa, eu quero fazer parte da sua vida, me ajuda, eu tô aqui para me corrigir com você, vou exercer meu papel de pai. Qual é o papel de pai na cabeça de um grego antigo, estúpido? Arrumar um marido para essa filha. Então ele fala para a filha, eu vou arrumar um casamento para você, eu vou cumprir meu papel de pai com você, que nem criou ela, né? Abandonou ela, papel de pai. Mas tem um problema. Atalanta é uma sacerdotisa de Ártemis. E Ártemis é considerada uma das deusas gregas virgens. Virgens porque esse princípio divino que elas representam não precisa ser ativado por um consorte. Elas não são como Afrodite, que precisam da conexão. Ártemis, Héstia e outras divindades gregas são virgens porque elas só pertencem a si mesmas. O poder delas está completo ali. Elas são um feminino que se basta. Então ela é uma sacerdotisa de Ártemis e ela tem que se manter virgem. Ela não pode, quer dizer, na verdade, ela não tem que casar com ninguém. Não significa que ela não possa ter as transas dela. Significa que ela não pode casar. Então ela tem essa promessa e tá diante desse impasse. Porra, o pai quer que ela se case. E aí ela pensa e fala, pai, tive uma ideia. E se você me deixar apostar corrida com os meus pretendentes? Só vou me casar com aquele que me vencer na corrida. Não posso me casar com um homem inferior a mim. Com um homem que seja menos rápido do que eu. Então o pai aceita. E aí ela fala o seguinte, pai, eu posso matar os pretendentes que perderem para mim na corrida? E o pai, que é um psicopata que abandonou ela para morrer, fala, nossa, minha filha, que ideia maravilhosa, que linda. Minha garota. O pai acha o máximo. E ficam combinados assim. Ela chega a disputar corrida com alguns rapazes, eles se fodem, e ela continua solteira. Não descumpre a ordem da deusa Ártemis. Mas acontece um problema. O juiz das corridas é o melhor amigo dela e ele é louco por ela, porque a Atalanta é linda. E ela é aquela mulher indomável, aquela que ninguém pode ter. Aquela que é a senhora do aço, senhora da agilidade, aquela que corta, que resolve, proativa. Não à toa, o tarô mitológico coloca ela na condição de rainha de espadas. Ele é apaixonado por ela e resolve que ele vai disputar corrida com ela. E fala para ela, Atalanta, eu te amo, eu quero disputar corrida e tentar casar com você. E ela fica emocionada, porque ele é o melhor amigo dela. Ela sabe que ele é um bom rapaz. Ela não quer ter que matá-lo. Então ela fica muito mexida. Ele vai pedir ajuda a Afrodite. Ele faz isso aqui que está estampando o 7 de copas, que é mais uma carta da semana. Ele se ajoelha aos pés de Afrodite e faz um pacto com a deusa. Embora aqui a gente veja no naipe de copas representada a heroína Psique, acho que é Meleagro ou Meneagro, né, esse rapaz que é o juiz das corridas, ele também se ajoelha aos pés de Afrodite pelo amor de Atalanta. Faz um pacto com Afrodite e Afrodite diz a ele, ok, você quer essa mulher? Vou te dar essa mulher. Ele, porra, fez um molocum pra Oxum, né, meu irmão? Não vai ficar sem resposta. Só que tem uma coisa. Depois eu quero que você me dê a minha oferenda. Depois eu quero que você me agradeça. E ele fala, não, claro que eu vou te agradecer. O que eu tenho que fazer? Você vai disputar a corrida com ela e vai jogar as maçãs durante a corrida. Você vai ver que ela vai desviando, vai jogando uma de cada vez. Você vai conseguir ultrapassá-la e ela vai ter que se casar com você.
Então, assim é feito. Quando eles estão lá na corrida, ele joga a primeira maçã, que é uma maçã dourada, uma maçã de ouro. Quando a Atalanta bate o olho na maçã, ela fala, meu Deus, isso aqui não tem no hortifruti, eu vou ter que pegar essa aqui para mim. E desvia. Ele joga então a segunda maçã, ela desvia. Quando ele joga a terceira maçã e ela desvia, ele consegue ultrapassá-la. E aí fudeu. Ela pertence a ele, né? Agora você é minha. E a quem a Atalanta pode pertencer, essa mulher indomável? Só que ela já tá fodida. Ela já tá apaixonada por ele. A racionalidade dela já foi pra casa do caralho. É uma rainha de tanto autocontrole, a nossa rainha de espadas, que no mitológico é Atalanta, que quando ela faz contato com as emoções fortes, com os seus instintos, com a paixão, com o desejo, ela fica desconcertada. Ela e esse rapaz se engalfinham de um jeito que eles não se soltam mais. Eles ficam alucinados de tesão, de paixão. É uma explosão tchacabum de pentada violenta. Bagulho é louco ali. E aí eles fazem uma grande merda. Atalanta é uma sacerdotisa de Ártemis. Ela até poderia continuar dando uma transada com ele de vez em quando, desde que ela não se casasse. Mas ela tá tomada de paixão e ele também, eles vão se casar, mas eles não conseguem nem esperar o casamento, porque o bagulho tá louco. E ele? Ele é um sacerdote? Porque ela é uma sacerdotisa. Ele ficou devendo a oferenda para Afrodite. Não deu a oferenda para Afrodite. Afrodite sacaneou eles. Eles foram tomados de tesão e entraram no templo da deusa Hera, esposa de Zeus, que já é uma deusa muito difícil, e transaram lá dentro do templo. Então a deusa Hera transformou os dois em leões. E o que isso significa, Maria Gabriela? Que eles ficaram aprisionados no seu instinto, nas suas emoções. Mas a gente não quer lembrar da Atalanta desse jeito. A gente quer lembrar da Atalanta como essa mulher maravilhosa, que domina armas, que domina a velocidade. Ela é muito rápida, né? Diferente da nossa querida Penélope. Então, esse mulherão que é a Atalanta, aquela que dá uns cortes, que nunca deixou nenhum garoto encostar nela, que dizia não, que se impunha, né? Ela, de repente, perde as suas forças. Ela fica aprisionada nessa paixão. A gente quer lembrar dela como aquela que exerce bem esse trono das espadas. Aquela que sabe impor limites, aquela que exerceu muito bem o aço da sua espada, não fosse uma intervenção de Afrodite, não fosse o amor. Então, o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles da rainha de espadas, sempre vai ser o amor. Sempre vai ser não se perder de si mesma, esse comando. Não baixar completamente as suas armas para vivenciar as relações. Esse é o grande desafio dela. Nós não somos apenas rainha de espadas, não somos apenas rainha de paus. Nós contemos todas as rainhas dentro de si, mas nesta semana são elas que estão conversando e estão pedindo para que a gente exerça esses tronos. O trono criativo e esse trono analítico, que precisa entender quais são os limites que têm que ser impostos. O que é que você não pode negociar, que é precioso para você? Quais são as suas armas, ferramentas que você precisa exercer bem para ocupar os seus espaços no mundo?
Qual é a reflexão que você faz daquilo que você não deve levar adiante no seu caminho? Aquilo que é passado, como por exemplo essa relação com esse pai dela. Ela não tinha que voltar para esse lugar aí, de filha, e se permitir ser dominada por esse masculino paterno. Ela precisava dar um corte nesse pai. Isso foi a derrocada dela. Baixar a guarda para o masculino. Significa que nesta semana nós estamos tendo que levantar as nossas defesas? Não. Significa que nós estamos pensando nas nossas defesas. Porque pode ser que a gente esteja armada demais. Se você está muito molinha, vai ter que se lembrar dos seus limites. Se você está muito endurecida, vai ter que pensar se essa armadura dessa rainha não está te pesando demais. Essas rainhas estão conversando e elas têm modos muito peculiares de amar. Então a gente tem essa que é uma eterna espera afetiva e essa aqui que ou é 8 ou 80. Ou ela corta, não é ninguém, ou ela se entrega completamente e se perde de si da sua racionalidade. Nós estamos conversando sobre os tronos, sobre os poderes, mas também sobre as vulnerabilidades dessas rainhas. Essa rainha de espadas pode aparecer na sua semana como sendo você mesma ou como sendo alguém que personifique para você esse poder de corte, essa capacidade de exercer os seus espaços e dar um chega para lá em todo mundo que lhe invada, em ser absolutamente racional. Então a gente pode vivenciar as duas rainhas e mais o rei de copas que saiu no topo, a figuras que estejam fora da gente, mas que venham para nos inspirar. Sobre o que essas rainhas especialmente estão conversando por esses dias? Sobre o 4 de paus, ou seja, uma carta que pertence ao naipe de uma dessas rainhas, e essa carta está no não, exatamente entre elas. Sabe? Corta o assunto que o assunto chegou. Isso aqui. Esse é o assunto entre elas. O assunto entre elas é uma imagem de alguns heróis gregos que estão prestes a embarcar em um navio que eles mesmos construíram. Eles estão próximos estão prestes a entrar na maior aventura da sua vida. Eles vão buscar em uma ilha uma relíquia que pertence aos deuses. Então eles construíram um barco, chamaram heróis da Grécia inteira e formaram essa equipe. Eles estão prontos. Essa carta traz algumas coisas pra gente. Em primeiro lugar, o que é essa aventura de ir a uma ilha na sua vida? Que aventura é essa? A gente está falando do fogo de paus, o fogo das grandes ideias. Estamos falando sobre projetos que precisam ir para frente. Ideias que a gente tem que se jogar nelas mesmo. Grandes aventuras. Estamos falando de meio de transporte, não deslocamentos. Né? A gente vai ter que prestar atenção por esses dias nos deslocamentos, viagens, mudanças, trabalhar viajando, trabalhar em outros lugares, trabalhar no mar. Só que essa carta está no não. Então a gente vai ter que olhar para os aspectos difíceis desta embarcação, dessa promessa de levar adiante uma grande aventura. A gente vai ter que olhar também para o sentimento de estar pronto ou não estar pronto, porque eles estão entrando. Eles vão embarcar. Eles têm a ver com apostar. Ir. A gente está no ponto, estamos fechando as escotilhas. Mas a carta está no não, então a gente vai ter que olhar para o sentimento de não estar pronto mesmo para embarcar em algumas coisas, talvez. O medo, a insegurança, mas de repente
A viagem tá ali, ó, dando na tua cara, falando, e aí, vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Essa rainha é aquela que tem que tomar cuidado com a espera. E essa aqui é muito rápida. Então, esse vamos ou não vamos também vai compor o diálogo delas. Porque eles estão prontos para embarcar. Essa é uma carta também que vai trazer pra gente a ideia de trabalho em equipe. Nós temos um conjunto de heróis e esses heróis estão embarcando. Todos ali precisam um dos outros. Inclusive tem um herói que está no topo do jogo, que é o nosso rei de copas, Orfeu, que está aqui, ó. Aqui, Orfeu. Aqui. Ele é um dos tripulantes do navio Argo. Pode ser que a gente esteja precisando de apoio. A gente precisa admitir que tem que terceirizar certas coisas, que tem que pedir ajuda, que tem que colar com algumas pessoas para realizar coisas. Sozinha a gente não vai dar conta. Pode ser que a gente não esteja valorizando a nossa equipe. Pode ser que você não esteja se lembrando de que para você seguir esse barco no mundo, apostar na força das suas ideias, nos seus projetos, equipe para você seja também a babá do seu filho, a pessoa que limpa a sua casa uma vez por semana, a sua psicóloga, os amigos que te dão suporte emocional para você fazer o que você quiser. Que pessoas são essas que compõem a sua equipe? Porque às vezes você trabalha só, mas você tem uma equipe. Você tem pessoas que te seguram na vida para você poder ir lá apostar nas suas aventuras. Essas rainhas estão conversando sobre esse trabalho em equipe, esse estar pronto ou não estar pronto, projetos que levamos adiante ou não, que estão emperrados ou não, deslocamentos, né? O quanto é exaustivo, de repente, viver certos deslocamentos, ou perigoso, ou trabalhar viajando, ou sei lá o quê. Elas estão conversando sobre isso. Olha, gente, deu 12:02. Eu esperava até aqui já ter finalizado essa live, mas eu vou ter que parar porque eu tenho terapia agora. Então, eu devo abrir depois mais uns minutinhos assim para que a gente possa falar sobre as duas últimas cartas, tá? Que são o 7 de copas e o rei de copas. Estão juntos no topo, num jogo que na base é isso aqui, ó. Esse é o jogo da base. E aqui é o topo. No topo são duas cartas do naipe do amor. E elas dão título ao nosso tarô da semana. Fale com o Marcinho. Se quiser falar de amor, mas pode falar com a Maria Gabriela também. Já foi transmitida a mensagem de que nós temos 3 tronos nesta semana. É preciso ocupá-los, é preciso exercer o poder de que eles falam. E o terceiro trono que ficou faltando abordar é exatamente o trono do topo do jogo, que é o rei de copas, mas ele não vem sozinho. Ele traz uma das cartas do naipe dele. Então, a maior autoridade em termos de coração dentro do tarô, dentro dos naipes, está trazendo um recorte da sua jornada de corações para mostrar para gente aquilo que é sábio fazer em termos afetivos está sendo apontado por ele. Vamos lá. Só beber aqui uma água enquanto a galera termina de chegar. E agora procurar as cartas de novo, porque de lá pra cá eu já atendi uma pessoa, já embaralhei tudo de novo. Olha, a gente está numa semana muito importante em termos afetivos. Não à toa,
essas duas rainhas que compõem a base do jogo, elas são rainhas que são muito singulares em termos de afetos. Uma delas nenhuma das duas descuida de si. Uma porque tem muito tesão em si mesma, na sua obra, na sua criação, que é a Rainha de Paus. E a outra porque aprendeu a estabelecer limites, aprendeu a dizer não. E isso é uma forma de se escolher, de se priorizar. Mas ela é aquela que sabe dizer os seus nãos, só que quando ela se relaciona, ela se perde. Então a gente tem aí essas dificuldades afetivas das rainhas que respingam no topo do jogo desta semana. Nós já vimos que neste jogo tem apenas duas cartas menores, né? Duas cartas baixas dentro da jornada dos naipes. Entre a Rainha de Paus e a Rainha de Espadas, a gente lidou com o 4 de Paus, que é o diálogo entre elas. O diálogo entre elas é sobre travessia. Uma travessia para a qual a gente não se sente pronto, ou uma travessia onde a gente precisa entender quem é que está com a gente, quem nos apoia, precisa pedir ajuda. Uma travessia que ainda não está acontecendo, ela está no não do jogo, ela está bloqueada por algum aspecto. Essas rainhas estão cuidando desta travessia, dos projetos que seguem, dos movimentos que a gente tem que fazer na vida. Mas quando a gente chega no topo do jogo, a gente tem uma outra carta menor, que é o 7 de copas. E o 7 de copas está ao lado do terceiro trono do jogo, que é o rei de copas. Tá? O que está acontecendo na imagem do 7? Em primeiro lugar, a gente tem Afrodite. Afrodite está em primeiro plano aqui, ó. Parece que ela está flutuando, né? Ajoelhada aos pés dela, a gente tem a nora dela. A nora dela é uma mortal. Até essa altura do campeonato, ela ainda é uma mortal. Tá? Que é a heroína que atravessa todo o naipe de copas dentro do tarô mitológico. A história dela é contada através do naipe de copas. É a heroína Psique. O que ela está fazendo ajoelhada aos pés de Afrodite? Bom, o que é que a gente faz ajoelhada aos pés de uma deusa, de um deus? A gente pede, a gente suplica, a gente manifesta aquilo de que a nossa fé, o nosso coração está cheio. No caso dela, ela estava casada com o filho de Afrodite, só que de maneira secreta. O combinado entre ela e o deus Eros, que é o Cupido, que é o filho de Afrodite, Eros daria a ela tudo do bom e do melhor, uma excelente relação, só que ela não podia ver o rosto dele. Então ela estava casada com um cara que não podia ver o rosto dele. Da mesma forma que a gente tem tanta gente por aí que tá um tempão com uma outra pessoa, mas a gente nem sempre conhece aquela pessoa, né? Tão bem, mesmo que se passe muito tempo. Um belo dia, ela descumpriu o trato e foi ver o rosto dele. E ele terminou com ela. Ele foi embora. Então ela conheceu a rejeição, a solidão, o abandono. Ela entendeu que não queria viver sem ele, ela queria que essa relação continuasse, e ela caiu num choro profundo e se lamentou, e se lamentou, e se lamentou no 6, tá? No 5 ela rompe, vê o rosto dele, no 6 ela só se lamenta. Essa lamentação do 6, ela é infértil, é só o chororô, é só a reclamação. Não há um compromisso, uma decisão. Essa decisão é tomada no 7 de copas. Então, o que acontece no 7 de copas
é uma decisão afetiva. Ela entendeu que até para ela ter o amor desse cara, ela tem que ir para frente. Ela não pode ficar no mesmo lugar se lamentando, chorando em cima do leite derramado dessa relação que acabou. Ela precisa lutar por isso. Ela não volta para o período anterior, é só para frente. E aí o que acontece com ela quando ela dá esse passo para frente? Esse passo é dado não na direção dele, é dado na direção da mãe dele, que é Afrodite. A nossa heroína Psique vai procurar Afrodite, que é a deusa do amor e também é a sua sogra, para dizer: eu quero o amor do seu filho com toda a força do meu ser. Me ajuda. Como eu disse na parte anterior da live, é como se ela ajoelhasse aos pés de Oxum, batesse cabeça para Oxum e oferecesse um molocum, oferecesse uma oferenda qualquer para Oxum, pedindo essa bênção afetiva de que ela deseja. E aí eu quero que você, na vivência dessa carta aqui, entenda o que é que o seu coração está pedindo, do que é que o seu coração está cheio. Se fosse você no lugar dela, ajoelhando diante de uma deusa de vida, porque Afrodite, antes de ser uma deusa do amor, ela é uma deusa de fertilidade. O que é que você pediria se tivesse a oportunidade de pedir? O que significa para você uma grande bênção capaz de restituir em você a força da vida, o tesão de viver, o desejo de seguir em frente num cenário melhor, mais feliz? Porque isso é o Eros. Ela quer o amor do deus Eros. Mas o Eros, a simbologia de Eros para todos nós, é essa força da vida. É esse tesão imenso pela vida por si, não só pelo outro, por temas de nosso interesse. Se você tivesse a oportunidade, de repente, de se ajoelhar aos pés de Afrodite e pedir alguma coisa, talvez você pedisse uma casa. Talvez você pedisse um emprego. Eu quero que o seu coração diga como é que você preenche esse pedido se fosse no seu lugar, tá? O importante aqui é que para ela poder fazer essas escolhas afetivas e seguir em frente, ela precisa admitir o que o coração dela está pedindo. Então, esta é uma semana onde a gente olha para o que a gente está sentindo, aquilo de que o seu coração está cheio. Mais cedo, uma amiga que já fez parte até de um curso meu sobre deusas, me contou depois de eu postar, acho que foi na verdade não foi mais cedo, talvez tenha sido ontem. Eu venho postando ao longo da semana, espero que vocês acompanhem, né? Stories que explicam o tarô da semana de uma forma mais objetiva, mais simples. E aí eu postei algumas coisas sobre a relação entre o 7 de copas e o rei de copas que saem no topo do jogo. E aí eu falei alguma coisa do tipo, a gente declarar amor, a gente falar sobre o que a gente sente. Em primeiro lugar, a gente precisa admitir o que sente para si. Talvez você tenha uma conversa muito importante com alguém para desabafar. Não que aquela pessoa seja o objeto do seu desejo, mas às vezes é uma amiga, às vezes é um vizinho, alguém com quem você senta e naquele momento você consegue admitir: eu estou sentindo isso. Esse movimento de eu estou sentindo isso aqui, meu coração está dizendo isso, eu preciso botar isso para fora, não necessariamente tem a ver com amor.
Às vezes é um desabafo que você precisa fazer. Mas tem sentimentos aí, ó, que estão embaralhados. Eu quero que você tire para organizar. Às vezes você vai dizer para alguém que não é o objeto do seu desejo, mas isso vai te ajudar a se organizar emocionalmente, tá? Então, essa amiga, né, que a gente conversa sempre, ela já fez o meu curso, atendi a irmã dela, veio me contar sobre uma conversa muito importante que ela teve com uma ex-companheira para gerar entendimento, né, para se perdoarem ou para impor limites. Curiosamente, uma outra amiga também me disse que teve uma conversa com uma ex-companheira, né? Rolou um reencontro aí onde elas se entenderam emocionalmente, não sem voltar, né? Estabeleceram ali um nível de entendimento, um canal de diálogo, pediram perdão uma para outra. Houve algum acerto emocional. Era preciso tirar mesmo, né, esse coração, botar na mesa para limpar. Ó, tá pesado para mim, eu preciso resolver isso aqui. Então, pode ser que você viva essa carta como sendo uma declaração de amor. Pode ser que você vire para a pessoa que você gosta e diga: eu gosto de você, eu te quero. Ou, eu tô a bublé da cabeça, mas eu te quero. Eu não sei o que eu quero para minha vida, mas eu sei que eu quero você de alguma forma. Seja como for. Assim como você pode dizer para um amigo uma coisa que você esteja sentindo, às vezes, por outra pessoa. Assim como você pode olhar para si no espelho e dizer: olha, hoje é o dia em que a minha vida vai mudar. Hoje, meu coração está pedindo há muito tempo e eu faço escolhas diferentes para mim. E pode ser que você bata a cabeça para Oxum e diga: minha mãe, é isso que eu quero. Pode ser que você dê um abraço numa pombagira e diga: minha senhora, me ajuda, esteja comigo. Seja como for, a gente tem psique diante de Afrodite. A gente tem a alma humana, a gente tem essa mortal aqui, diante dessa força poderosíssima que é o amor, que é a vida, que é a fertilidade, dizendo: mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Inclusive, mamãe, eu quero mamar. Pelo amor de Deus, vamos aí, né, desenrolar a situação. Bem, no 7 de copas, então, escolhas afetivas são feitas, assumimos o que estamos sentindo, tomamos uma decisão de para onde que a gente vai, o que que eu realmente quero, o que que eu escolho, mas não é o que eu escolho racionalmente. É o que eu escolho, isso mexe com quentinho no meu coração. Aquilo que eu escolho e com a força do desejo. Aquilo que eu escolho e dentro desses temas que me fazem feliz demais. Eu tenho tesão nessa escolha, eu aposto nisso, eu quero isso. Claro que essa carta vai se manifestar majoritariamente nas questões afetivos sexuais. Mas pode ser que você viva ela no campo espiritual, fazendo uma oração. Pode ser que você viva em termos profissionais, por exemplo, se ajoelhando sim aos pés de uma figura de autoridade e dizendo: eu quero isso. Pode ser que você vire para uma orientadora ou para a tua chefe e peça: poxa, eu queria tanto que a minha pesquisa fosse por esse caminho aqui. Poxa, eu preciso tanto de um aumento. Eu seria tão mais feliz se eu pudesse receber esse aumento, né? Então pode ser que a sua forma de admitir o que o coração está pedindo seja um pouco mais objetiva, né? Tenha mais a ver com questões, mas seja como for, contempla o coração, envolve a ideia de realização íntima, envolve a ideia de felicidade. Então onde é que está o Eros,
Que Eros é esse que a gente quer? Que cara esse Eros tem? Você substitui a figura do Eros dentro do mito de Eros e Psique nesse recorte por qual desejo seu? Por qual pedido do seu coração? Eu quero dizer aqui, ressaltar, que a gente está vivendo dias astrologicamente muito relevantes, muito marcantes, nesse início de temporada pisciana. Só hoje tem uma porrada de coisa acontecendo e a gente está exatamente num ciclo lunar pontuado por eclipses, né? Então, tem muita coisa aí dando defeito, sendo revista antes do ano novo astrológico, mas a gente se encaminha para lá. Agora, é temporada pisciana, a gente tem aí Netuno entrando em Áries hoje, a gente tem Mercúrio ficando retrógrado no signo de Peixes, a gente tem o Sol em Peixes, a Vênus está em Vênus em Peixes, Afrodite, Senhora do naipe de copas, que é o naipe das águas, né? Vênus em Peixes está exaltada, ela está poderosíssima, né? Poderosa como a espada de uma samurai. Então, a gente está numa temporada das águas. E as águas estão no topo desse jogo, porque o naipe de copas, o que são as copas? São as taças. São as taças que permitem que a gente manuseie o elemento água, que dão forma ao elemento água, que erguemos, por exemplo, em situações de comemoração, que erguemos como grandes vitórias, troféus. Mas em se tratando de água, a gente está falando da sensibilidade humana. Então, por isso dizemos, é o naipe do coração, é o naipe do amor. A Gabi está dizendo para a gente que hoje a Lua está em Câncer, né? Que bom, que maravilhoso, né? E Júpiter também, né? Minha Vênus é Câncer. Tem muita coisa acontecendo nos céus. Tem muita água rolando nos céus. Então, esse 7 de copas, ele não vem dissituado. Ele vem ao lado da maior autoridade de corações, o ser humano que chegou mais longe na experiência de copas dentro da narrativa das autoras do tarô mitológico. E que ser humano é esse? Orfeu. Orfeu, o rei do carnaval. Orfeu é o nosso querido artista talentosíssimo da mitologia grega, porque ele canta, ele compõe, ele é um super poeta, ele é um multi-instrumentista, ele emociona as pessoas, ele é um gênio da comoção. Ele acessa o coração das pessoas, porque sabe lidar com o ser humano, sabe cativar as pessoas, ele tem profunda empatia, ele chega, te abraça, acolhe a tua dor. Orfeu se apaixonou. Esse homem, muito talentoso artisticamente, com um coração gigante, né? Um nível de empatia absurdo, que entende muito do ser humano, faz o que quando se apaixona? Transforma essa relação na relação mais bonita que já existiu. Ele se apaixonou por Eurídice, só que Eurídice foi morta. Eurídice sofreu um homicídio doloso. Ela sofreu uma perseguição na floresta. Um cara, que era Aristeu, tentou assediá-la, correr atrás dela, ela tropeçou numa cobra e morreu. Mas não é só isso. Ela morreu no dia do casamento dela, vestida de noiva. Tá bom pra você? Muito triste. Orfeu ficou na merda.
e ele fez todo mundo ir ao inferno com ele. Ele literalmente invadiu o mundo dos mortos, o inferno, o reino do Hades, para dizer: eu quero minha mulher de volta, eu não aceito essa morte foi injusta, eu tô fodido, eu tô arrasado, eu não posso viver sem essa mulher. Todo mundo sentiu a dor dele profundamente. Orfeu, portanto, é esse viúvo desolado. E é comum que quando ele saia, a gente faça contato com esse amor além da vida, a gente seja atravessado por cenas do amor que desafia o tempo, que se estende pela eternidade. Então a gente está lidando, por exemplo, com uma semana onde houve o julgamento dos mandantes do assassinato de Marielle Anderson. Quando eu bati o olho na Mônica Benício, eu falei: cara, ela é o Orfeu da semana. Ela é a viúva. Orfeu é um viúvo que desceu ao mundo dos mortos e não conseguiu trazer Eurídice, a sua amada, de volta. O que é que esse homem faz com esse amor avassalador que toma a alma dele? Ele pega toda essa beleza e coloca à disposição do ser humano. Ele passa a trabalhar intensamente acolhendo as pessoas nas suas dores, nas suas tristezas, pegando a sua arte e fazendo as pessoas felizes, fazendo as pessoas chorarem, fazendo as pessoas ficarem alegres. Ele pega esse amor e passa a amar o humano mais do que nunca. E além de tudo, ainda pega todos os seus conhecimentos filosóficos, espirituais, e coloca à disposição da humanidade através dos hinos órficos. Ele praticamente funda uma nova religião. Orfeu é uma criatura, uma figura mítica, que está ali, muito semelhante em matéria de compaixão, de sensibilidade, com a figura do Cristo, tá? Eu posso falar isso aqui porque na minha live não tem cristão fanático, né? O cristão fanático nem chega, nem fica no meu perfil. Então eu posso fazer essa comparação. Mas todas as figuras que movimentem muito amor, muita compaixão, o amor humanitário, são desse mesmo trono, dessa farinha do mesmo saco do Rei de Copas. Orfeu, portanto, ele é uma sabedoria afetiva tão grande, mas tão grande, que é a cura emocional profunda, a profunda regeneração. Se ele sai num jogo, a gente tem que olhar para todos os infernos dos quais a gente voltou. Então eu quero que você se lembre que você é uma pessoa que já se curou afetivamente de muita coisa. Talvez você olhe só para as suas dores, talvez você olhe só para o que falta superar, talvez você esteja sofrendo muito por uma coisa agora recente. Ai meu Deus, essa situação afetiva que eu estou vivendo aqui agora está me açoitando. E não lembra de como você estava estraçalhado há 2, 3 anos, há 10 anos, e você conseguiu encontrar a saída do inferno. Eu quero que você lembre que você é essa pessoa, que você se levantou, que você reencontrou o amor, que todo mundo reencontra. Eu atendo um monte de gente com 30 anos, por exemplo, que, sei lá, tá vivendo um término, uma separação, e tá falando: porra, eu nunca mais vou amar na minha vida, eu nunca mais vou conseguir, meu amor, tô com 42, tô aqui. Eu escrevi um livro sobre sairmos das ciladas afetivas, um livro sobre as mulheres se apropriarem da sua autonomia e construírem suas saídas. E mesmo assim eu ainda me fodo.
ainda quebra a cara e me levanto e amo de novo. Porque o amor é essa força, não vai ter como, você vai se esconder, você vai passar um tempo, você vai se dar um tempo, você vai passar um tempo isolada, você não vai querer ficar com ninguém, você não importa, essa força da vida, o Eros, vai te encontrar, porque é da vida, você vai amar de novo. Orfeu movimentou esse amor em benefício da humanidade. Quando ele sai, a gente vai ver situações de comoção rolando. A gente vai desabafar. Um choro muito forte pode vir do Neida. Assim como a gente está lidando com uma figura masculina mítica que está num lugar que não é usual para o masculino culturalmente. Porque é um reino da sensibilidade. Então, uma carta que vai convocar a sensibilidade masculina. É uma carta que vai desafiar a masculinidade violenta, assim como o Cavaleiro de Copas também. Os machos de copas são os machos que têm um coração sensível, que sentem a dor do outro, que não se perderam da sua empatia, que não foram corrompidos pelo comando patriarcal de que o homem tem que ser violento, indiferente, estar o tempo todo no comando, e as mulheres são seres secundários. Não, o Rei de Copas é uma esperança pra gente, é uma fé na humanidade, tá? Então a gente vai lidar com esses temas todos, toda a historinha do Orfeu. A gente vai lidar com a extrema sensibilidade artística, com os nossos dons, com a tarefa de botar no mundo mesmo as nossas belezas, o nosso canto tem que alcançar pessoas, a nossa criação artística tem que alcançar pessoas porque tem que contribuir para que a humanidade melhore. A gente tem que regar esse rio da vida com as nossas belezas. Então a gente vai lidar com essa extrema sensibilidade artística, a gente vai lidar com a empatia, a gente vai lidar com a compaixão, com a sensibilidade masculina em especial, como um chamado. A gente está vendo aí essa rede, né, que está sendo desmontada, né? Que tá assim, as máscaras estão caindo, craquelando diante da humanidade inteira. E isso começou quando a gente teve a presença insistente do Cavaleiro de Copas lá no ano passado. Começou ali, ó. No último grande ato contra o feminicídio, que mobilizou mulheres do país inteiro, a gente teve ali rolando naquelas semanas todas de preparação e de execução desse ato, de reverberação desse ato, a gente teve o Cavaleiro de Copas. Agora a gente tem o Rei. A gente tem 2 degraus acima. A gente tem o cara que passou pela morte, voltou à vida e não desacreditou do amor como força que move a humanidade. Porra, quem é você para desacreditar? Quem sou eu para desacreditar? Orfeu foi um dos caras mais retratados dentro da mitologia grega, em toda a arte ocidental. Eu conheço pelo menos uns 3 ou 4 filmes que contam a história do Orfeu. Tem musicais, tem peças de teatro, tem um monte de coisa, um monte de manifestações artísticas narrando Orfeu pra gente. Então, quando ele vem, a gente sente, a gente experimenta esse contato profundo com o coração. Ele comove, ele desarma. Você chora, você reencontra a verdade, você vai buscar uma sabedoria, uma saída sábia para as suas questões afetivas, para as suas angústias. Você vai acolher o outro, você vai descobrir que todo mundo tem que dar as mãos mesmo. Ele está trazendo um recorte dessa jornada
que ele completou, porque ele é o rei de copas. Então é como se ele contivesse toda a jornada de copas dentro de si. Dessa jornada inteira, ele traz uma fotografia dessa jornada pra gente, que é o 7 de copas. Então ele está pedindo isso aqui. Ele está dizendo, eu te entrego cura afetiva, eu te entrego regeneração, mas sabe do que eu preciso? Que você admita o que você está sentindo. Que você faça um pacto consigo, em cima daquilo que o teu coração honestamente te pede. Eu preciso que você admita que você quer isso, que você sente isso, que é isso que está acontecendo dentro de você, que a verdade do que você está sentindo é essa e você precisa colocar para fora e resolver. Ele quer te proporcionar cura afetiva, mas ele precisa que você vivencie o 7 de copas. Ao mesmo tempo, essas duas cartas estão no topo do jogo, enquanto a gente tem na base do jogo as duas rainhas tecendo a sua conversa, a sua dança. Isso pode inclusive se manifestar na forma de você conversando com uma outra rainha, ou você testemunhando duas rainhas conversando. A gente já falou na primeira parte da live sobre o que elas falam, mas Orfeu, junto com 7 de copas, está acima delas duas. E do 4 de paus no não. Ele está dizendo, esse jogo todo acontece embaixo da minha bandeira do amor. Essas rainhas também falam de amor. É preciso vestir as rainhas para falar de amor. As mulheres estão discutindo se o amor é possível ou não. Tem que vir uma outra masculinidade para que o amor seja possível, né? As mulheres precisam ser mais solidárias umas com as outras. Para que o amor seja possível, precisamos parar de ser cruéis umas com as outras, sabe? Então esse é o jogo da base, ao mesmo tempo em que a gente tem o 7 de copas e o rei de copas no topo. Essas duas cartas numeradas são aquilo de que esses 3 tronos estão conversando. Aquilo sobre o que eles estão falando. E é preciso que essas rainhas, que têm relações tão singulares com o coração, com o amor, admitam o que elas estão sentindo, o que elas querem para si, aquilo de que o coração está cheio. Aquilo que precisa ser resolvido emocionalmente também. Além delas já estarem conversando do alto de seus tronos sobre essa grande jornada que não está indo para frente. Que talvez a gente não esteja se sentindo pronto para elas. Que talvez a gente precise de uma equipe. A gente precise de mais pessoas para tocar esse barco para frente. Pessoas podem rever deslocamentos, né? Viagens de maneira geral, trabalhos em outros lugares, trabalhos viajando no mar, porque essas rainhas estão conversando sobre isso. Um aspecto mais prático da existência, mais da realização pessoal. Porém, exercendo bem esses tronos e tocando os seus projetos, você vai ter que olhar para o amor. Você vai ter que olhar para o que o coração pede. Vai ter que olhar para as emoções. A gente precisa dessa cura afetiva para seguir em frente. Então, em algum momento da semana, a gente vai ter que falar sobre amor. Tá? Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho.